Fala aí, super cérebros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar dele. Dele? Exatamente. Mas dele quem? Isso é o que você vai descobrir agora. Mas antes, lembra aí de deixar o seu like, se inscrever no canal para fortalecer aí o YouTube e entender que você tá gostando de assistir os vídeos, beleza? Então, chega dessa enrolação aí e vamos revelar. De quem que eu vou falar? Eu vou falar de nada mais, nada menos do que o Teorema de Pitágoras. E não foi clickbait o que eu escrevi na capa do vídeo. O Teorema de Pitágoras realmente é o teorema mais importante da geometria. Não só isso, ele é considerado o teorema mais importante da história da humanidade. Bom, mas isso não sou eu que estou dizendo. Se você for no site da revista Super Interessante, lá vai ter as 10 equações mais importantes da história e em primeiríssimo lugar vai estar o Teorema de Pitágoras. Para você ter uma ideia, tem um livro que chama The Pythagorean Proposition, alguma coisa assim, não lembro o nome direitinho, mas ele mostra 370 demonstrações para esse teorema. É o teorema, eu me arrisco a dizer, provavelmente, eu não tenho certeza porque eu não chequei os dados, mas deve ser o teorema com mais demonstrações de todos, beleza? E ele não se aplica só à geometria euclidiana, que é o que a gente estuda. Ele também se aplica a outras geometrias, o que faz dele uma coisa mais surreal ainda. E vamos lá ver o que é esse teorema, o que a gente pode fazer com ele. Demorou? Bom, e claro que a gente não pode começar a falar do Teorema de Pitágoras sem antes falar do nosso triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo nada mais, nada menos é do que um triângulo que tem um ângulo reto. Nome bem autossugestivo, né? Então, se um triângulo tem um ângulo reto, lembrando que ele não vai ter dois ângulos retos, hein, galera? Se ele tiver um ângulo reto ou um ângulo obtuso, os outros dois vão ser agudos. Um triângulo sempre tem pelo menos dois ângulos agudos. Easter egg aí para vocês. Em um triângulo retângulo, a gente tem isso aqui. E aí, o Pitágoras foi e falou o seguinte. Ele chamou o lado maior do triângulo de hipotenusa. Ou seja, esse lado aqui. Vou escrever só não vou escrever tudo. Hipotenusa. E esses dois lados aqui menores, ele falou que são os catetos. A hipotenusa vai ser sempre o lado maior, o lado que está olhando para o ângulo reto. Está em dúvida em qual que é a hipotenusa de um triângulo retângulo? É o que está olhando para o ângulo reto, que está de frente para ele. E a hipotenusa sempre vai ser maior. Os catetos eles podem ser iguais ou diferentes, certo? Mas na época do Pitágoras, eles teriam que ser necessariamente diferentes. E eu não vou entrar muito nesse detalhe, que é um pouco mais complexo, mas só de curiosidade aí. Quando Pitágoras fez o próprio teorema, ele tinha percebido um erro. Claro que depois isso foi solucionado, tudo mais. Mas fica aí uma dica de pesquisa. Então, o que o Pitágoras falou? Ele falou que o quadrado da hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é A ao quadrado, ele é a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, você vai fazer B ao quadrado mais C ao quadrado. Você está somando os quadrados dos catetos. E daqui a gente pode isolar qualquer um desses. Por exemplo, isolando A, a gente faz raiz dos dois lados. Lembrando que aqui não precisa ter o mais ou menos. Por quê? Porque o lado é sempre positivo. Então a gente vai usar só a parte raiz de B ao quadrado mais C ao quadrado. Não vai usar a parte negativa. Isolando C, por exemplo, a gente passa B para lá, a gente vai ter que C é a raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. A gente vai ter também que o B é a raiz de A ao quadrado menos C ao quadrado. Claro que isso daqui são derivações, a gente está só isolando as incógnitas. Essa parte aqui é o Teorema de Pitágoras em si. E bom, por que eu falei que ele é o teorema mais importante da história da geometria e da humanidade? Bom, além das inúmeras demonstrações, para você ter uma ideia, existe um livro que ele apresenta 370 demonstrações do Teorema de Pitágoras. O nome dele é The Pythagorean alguma coisa, não lembro se era Proposition, algo assim. Mas um teorema com 370 demonstrações diferentes. Eu acho, só isso para mim já é genial. E bom, além disso, ele tem muita utilidade, certo?
Ele, por exemplo, a gente usa o teorema de Pitágoras para calcular a distância entre dois pontos. A gente usa o teorema de Pitágoras na relação do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso aí tem o círculo trigonométrico que usa o teorema de Pitágoras para isso. E assim, até em geometria não euclidiana, que é a geometria que não é a tradicional que a gente usa, o teorema de Pitágoras tem suas aplicações, o que eu acho fenomenal. Então, é algo muito importante, muito vasto, muito rico. E é considerado pela revista super interessante a equação mais importante da história. Bom, então vamos dar um exemplo real aqui com números de verdade, não só a letra? Vamos lá, vamos supor que a gente tem um triângulo retângulo, né? Ou seja, aqui a gente vai ter um ângulo reto. Opa! A gente vai ter um ângulo reto. Vamos chamar aqui de 3, aqui de 4. Qual que vai ser a nossa hipotenusa? Bom, vamos chamar a hipotenusa de H. Como é que a gente resolve isso? A gente olha aqui para a equação de cima, a gente substitui, ó, lado maior ao quadrado, né? Vai ser o quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Daqui a gente vai ter o quê? A hipotenusa é a raiz de 3 ao quadrado, 9, mais 16. Nossa hipotenusa é a raiz de 25, que vale 5. Então, qual que é o valor da nossa hipotenusa nesse caso aqui? 5. Se a gente tivesse colocado 5 e 4, a gente conseguiria descobrir o 3. E por aí vai. Então, quer fazer o Enem? Quer fazer uma prova que vai ter geometria, vai ter triângulo, retângulo? Cuidado, o teorema de Pitágoras ele é essencial. Sem o teorema de Pitágoras, não adianta você tentar resolver prova de geometria. Beleza? Bom, esse aqui é um exercício do Enem, eu não coloquei o texto, mas basicamente ele dá uma enrolada lá. E ele quer saber o comprimento desse corrimão, beleza? Ele fala que isso aqui é um projeto, uma escada e tal, e ele quer saber o corrimão com esses dados que dá. Mas, como é que a gente vai resolver isso? Olha aqui, olha o teorema de Pitágoras. Aqui a gente percebe que a gente tem um triângulo retângulo. Ah, mas qual triângulo? Esse aqui, ó. A gente tem um triângulo retângulo com esses lados vermelhos que eu fiz e o corrimão. Fala assim, mas como é que eu vou saber esses lados vermelhos? Bom, olha aqui. Essa escada aqui, ela é retinha, né? Concorda comigo? Então, vai ter 90 centímetros da base ao topo durante todo esse degrau aqui. Então, aqui vai ter o quê? Vai ter 90 centímetros. Mas agora, olha aqui. Esse lado de baixo, se você for olhar, aqui também é retinho, ou seja, esse comprimento aqui é o mesmo comprimento do início desses degraus até o fim. Se a gente for contar, a gente tem 24, 5 vezes 24, que vai dar 120 centímetros. Então aqui a gente vai ter 90 e 120. E ele pede o corrimão. Olha, facinho. Agora está resolvido. Só fazer a conta. Por quê? Porque a gente vai ter que o corrimão, vou chamar de C ao quadrado, vai ser o quê? 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Se você prestou atenção no que eu falei mais cedo, você pode resolver isso aqui muito mais rápido. Por quê? Porque se você dividir tudo por 30, você vai ter C sobre 30, 90 sobre 30, que é 3, 120 sobre 30, que é 4. Então, lembra lá do nosso terno pitagórico 3, 4 e 5? Eu falei que se você multiplicar eles... Eu falei? Bom, se eu não falei, surprise. Se eu falei, agora a gente vai usar isso. Se a gente dividir esse C por 30 e ele der 5, a gente vai ter também um terno pitagórico. Então, essa é a graça de um terno pitagórico. Se você multiplicar todos os números desse terno pitagórico pelo mesmo número, por exemplo, aqui no caso a gente vai multiplicar por 30, né? 30 vezes 3, 90, 30, ou 4 vezes 30, 120, e aqui a gente vai ter que fazer 5 vezes 30. Então, adivinhe só qual é o valor disso aqui. Se a gente dividir por 30, né, vai dar 5. Então, isso aqui é 150 centímetros, beleza? Claro que você poderia resolver sem lembrar disso. Poderia fazer
Se é ao quadrado, vai ser 90 ao quadrado, que se eu não me engano dá 8.100, vezes 120 ao quadrado, que dá 14.400. Boa sorte com essa conta. Então, tá aí o Teorema de Pitágoras, provando que ele realmente aparece muito por aí, beleza? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a importância desse teorema. Até a próxima e valeu!